Olá, alunos. Vamos fazer aqui uma aula agora sobre a área de um círculo, né? É tão importante que vai ter uma aula só sobre ela. É muito comum na área de refrigeração, a gente está sempre aí transportando fluidos, né? Ou seja, pode ser ar aí, canalizado, ou água, ou fluido refrigerante mesmo, né? Que é um fluido térmico aí. Imagine que eu tenho um fluido aqui, passando aqui o ar aqui dentro de um duto de ar-condicionado, um duto de formato circular ou redondo, né? Vejam que o círculo está presente em muitas aplicações, né? Isso aqui, na verdade, é a circunferência, o círculo é o que está aqui dentro, né? Muitas vezes a gente quer saber essa área. Bom, existe uma equação, veja de novo a palavra equação, a igualdade, né? Que a gente diz o seguinte, que é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Essa é a expressão por cálculo do diâmetro, não, da área de um círculo, né? Então, entendendo o seguinte, ó, vamos pegar aqui de novo a circunferência aqui, ó. O que está aqui fora, essa linha aqui, ó, só a linha, tá? Chama-se circunferência. O que está aqui dentro chama-se círculo. Então, eu chamo de círculo aqui dentro, ó. Por isso que eu falo, qual a área de um círculo, né? Então, vejam, circunferência não tem área, tá ok? Circunferência tem perímetro. É outra propriedade aí importante aí na área de geometria, né? Vejam, o que é o perímetro, na verdade? Perímetro, pessoal, é esse lado aqui, esse comprimento todo aqui, ó. Para o caso de uma circunferência, o perímetro, vou chamar de é igual a π vezes o diâmetro. Olha, o diâmetro apareceu de novo aí, né? Bom, gente, tem um segredo aqui. Quem é esse número π aqui, ó? Ele vale 3,14 e um monte de número depois. Mas para fins de nossa área de refrigeração, 3,14 está muito bom esse cálculo aí, tá ok? Bom, vamos fazer aqui alguns exemplos para vocês verem, tá ok? Imagine que eu tenho aqui uma circunferência cujo diâmetro, né? Isso aqui é o diâmetro, ó. Seja de 80 centímetros. Nesse caso eu pergunto, qual é a área do círculo e qual é o comprimento qual o perímetro? Vamos botar qual o perímetro? O comprimento da circunferência ou o perímetro? Bom, aí eu vou ter que lembrar as equações. Lembra de novo a palavra equação, né? Aqui a área está aqui dentro. Opa. E o perímetro, né? Quais são as equações que eu falei agora há pouco? Ó, a área é igual a π diâmetro ao quadrado sobre 4. E o perímetro era π vezes o diâmetro. Não é isso que eu falei? Então tem aqui duas equações para usar. A primeira é calcular a área do círculo, a área interna da circunferência, né, dentro da circunferência, e o perímetro, né? Então, a primeira área, vamos fazer o seguinte, ó, vamos primeiro. É muito comum também na área técnica, a gente usar os valores sempre em metro, ok? Se você tem 80 centímetros, você divide por 100, né? 80 centímetros dá 0,8 metros. 80 sobre 100 vai dar 0,8 metros. Essa divisão, por que isso? Porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, por isso que a gente sempre divide por 100. Bom, então, a área vai ser igual a 3,14 vezes 0,8 elevado ao quadrado sobre 4. O que é 0,8 elevado ao quadrado? 0,8 ao quadrado é a mesma coisa que 0,8 vezes 0,8. Ok?
que dá 0,64, né? Metros quadrados. Então, quanto é que dá essa conta aqui? Eu quero que vocês façam aí na calculadora de vocês. Fazendo as contas aí, né? Você deve ter feito aí na calculadora. A gente vai ter aqui uma área de 0,5. Olha o valor aqui, 0,5024 metros quadrados, né? Nesse caso, pessoal, eu vou arredondar como sendo 0,5 metro quadrado, ok? A área é igual aqui, ó. E agora eu pergunto, qual é o perímetro, então, dessa circunferência aí? O perímetro vai ser 3,14 vezes o diâmetro ali, ó. Essa equação aqui, ó. Que é 0,8, não é isso? Quanto é que dá 3,14 vezes 0,8? Dá igual a 2,551 metro. Isso que a unidade é metro de perímetro, ok? Bom, vamos explorar mais essas equações. Um detalhe importante é o seguinte, veja aqui, ó, quando eu tenho uma circunferência, eu tenho um dado raio. Isso aqui é um raio. No caso anterior, se o diâmetro era 80 centímetros, ou 0,8 metros, o raio é 0,4. Por que isso? Porque o raio, ele está dos dois lados, né? O raio está aqui, ó. Aqui também é raio, ó. 0,4. Por isso que você vai encontrar, como eu sei que o diâmetro, então, é 2 vezes o raio, é uma equação isso aqui, ó. Naquela equação lá, ó, veja aquela equação, a área é igual a π d ao quadrado sobre 4. Se você trocar, no lugar do d aqui, ó, no d desse equação, você colocar 2r, o que vai acontecer? A área é igual a π vezes 2 vezes r ao quadrado sobre 4. Olha o que acontece. O que está dentro aqui do quadrado eu tenho que fazer primeiro, né? Então a área é igual a π vezes. O 2 está ao quadrado, eu faço o quê? 4. 2 ao quadrado dá 4. E o r vezes r ao quadrado. Dividido por quanto? Por 4. O 4 que estava aqui embaixo, ó. Veja que esse 4 vai cortar com esse 4. Por isso que a área também é conhecida como πr ao quadrado. Vejam que isso aqui é a mesma coisa que π d ao quadrado sobre 4. Né? Então, se você encontrar as duas formas de fazer o cálculo, não se assuste, é a mesma coisa. Não há nenhum problema com isso, né? A fórmula é vista do mesmo jeito. E tem outra questão que eu queria que vocês percebessem, que os gregos já descobriram aí há mais de 2000 anos, que eu acho super interessante. Se você tiver aí uma lata de lixo aí na sala de aula, você pode fazer essa observação. Você vai pegar uma régua e vai medir uma régua dessas de, não uma régua comum, mas uma régua de costureira, por exemplo, uma trena, né? Meça essa medida, meça o perímetro. Vamos supor aí que você tenha medido o perímetro. Como sendo 12,56 centímetros. Vamos pensar que tem uma latinha aí, você conseguiu achar um perímetro de 12,56 centímetros. Na sequência, você vai lá e mede esse diâmetro. Então veja, o diâmetro, vamos supor que tenha medido o diâmetro e tenha dado 4 centímetros. Os gregos descobriram o seguinte, toda vez que eu divido o perímetro pelo diâmetro, encontrava um valor de, olha aqui, ó, 12,56 sobre 4. 3,14. Olha o 3,14 que eu falei para vocês. Esse é o número. Eles ficaram tão encantados que deram a letra grega π. É o grego, essa é a letra π. Então vejam, quando eu falei da fórmula do perímetro, eu disse que perímetro é igual π vezes o diâmetro. Foi por isso. Porque existe uma relação. Toda vez que eu dividir o perímetro pelo diâmetro, eu vou ter 3,14. E o mais interessante, não importa o tamanho da circunferência.
Qualquer circunferência que eu fizer isso, sempre vai dar o 3,14. Só que o 3,14 é uma abreviação, né? Vocês devem saber que o π é um número que ele não tem fim, né? Olha, eu vou só escrever aqui alguns na calculadora de vocês aí, ó. 3,14, depois tem o 15, depois tem o 9, depois tem o 26, depois tem o 53, 58, 89, 79, e assim vai. É um número irracional, bom, extremamente complexo de se obter e tem aí milhares de casas se você continuar. Ele não tem fim, né? Esse é o π. Por isso que para fins de nossos cálculos aqui, ó, nós sempre usamos 3,14 e ele resolve a maioria dos problemas matemáticos aí da área técnica, tá bom? Onde é que aplica isso de novo? Vamos fazer mais um exemplo. Então, de novo, tem aqui um duto de ar-condicionado. Eu quero saber qual a velocidade do ar aqui dentro. Eu sei que esse círculo, essa circunferência tem um diâmetro de 0,8 metros, como a gente fez agora há pouco, né? E eu digo que aqui dentro está passando água numa vazão de 20 metros cúbicos por segundo. Pronto. Tá? Pronto. Agora, nesse caso, existe uma equação muito interessante que diz o seguinte, que a vazão é dada pela velocidade vezes a área. A área que eu estou falando é essa área de passagem aqui, ó. E eu quero, nesse caso, a velocidade da água ali dentro, né? A vazão foi dada. Isso aqui, na verdade, metro cúbico por segundo é vazão. Então, 20 metro cúbico por segundo é igual a velocidade em metro por segundo, que eu não tenho ainda, vezes a área. Quanto é que era a área? Anteriormente, a gente tinha calculado a área como sendo 0,5, né? Metro quadrado. Ou seja, a gente tinha calculado já isso anteriormente ali, ó, 0,5 metro quadrado. Então, vejam que, nesse caso, eu vou isolar a velocidade. Velocidade é o quê? 20 sobre 0,5, né? Quanto é que dá 20 por 0,5? Dá 40. 40 metros por segundo. Claro que é uma velocidade irreal para nossos cálculos de trabalho. É mais fácil se fosse 2 ali. Vamos fazer assim, vamos fazer de novo essa questão com um valor mais real. Então vamos dizer que a vazão seja agora... Por que eu sei disso? Porque a norma brasileira diz que a velocidade dentro das tubulações é da ordem de 3, 2, 4 metros por segundo. Não mais que isso, tá? Para projeto. Vazão, então, vamos supor que a vazão seja 2 metros cúbicos por segundo e ali a área seria 0,5 metro quadrado. Nesse caso agora, ó, quanto é que daria a velocidade? Velocidade é igual, agora 2 sobre 0,5, que dá 4 metros por segundo, ok? Isso seria mais coerente aí com uma realidade, né? Então, imagina aqui que eu tenho um tubo na tubulação, e dentro dessa tubulação eu esteja transportando água. Tubulação é uma adutora, né? Porque 80 centímetros é bem grosso, né? E essa água está 4 metros por segundo, tá? Então veja que essa é uma aplicação aí da ideia de área, né? Ou seja, eu tinha que conhecer a área. Essa área aí, ó, essa área aqui dentro, né? Que eu preciso conhecer, já foi calculado anteriormente, é 3,14 vezes 0,8 ao quadrado sobre 4, né? Que dá aí o 0,5 metro quadrado, né? Então veja que essa área de dentro aqui, ó, é muito importante para resolver problemas de termodinâmica quando eu quero saber a velocidade do escoamento, né? E aí eu introduzi uma equação, vocês devem ter percebido, essa expressão aqui, ó, vazão, vocês vão ouvir falar muito dela, é igual a velocidade do escoamento vezes a área de passagem, área da secção, né? A gente chama isso aqui de área da secção, ou da passagem, né? Ok? É isso.
Espero ter entendido e até a próxima.